Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E no vídeo de hoje a gente vai escalar o nosso time de valorização e o time de bons e baratos para a 17ª rodada. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força aqui pro Mané. Se você não for inscrito, como eu sempre faço, na humildade, convido você a conhecer o canal e se inscrever. Sem muitas delongas, sem perder muito tempo, simbora lá, foi então? Pessoal, essa aqui foi a pontuação do time de valorização do canal. Olha aí a Mané Cartola e o cifrãozinho das cartoletas. Fez 49,75, ficou acima aí da média, né, na pontuação, até que foi uma pontuação boa. Mas todo mundo sabe que esse time de valorização do canal não foi feito para pontuar. O objetivo desse time é o quê? É ganhar cartoletas, e nesse quesito até que foi bem. Valorizou um pouco mais que 7 cartoletas, um pouquinho abaixo da expectativa, né, que geralmente eu monto o time do canal de valorização para tentar buscar mais que 10 cartoletas. Mas de maneira geral, fomos bem sim, né? Sem muita delonga aí, vamos vender o nosso vídeo. Fomos um pouco prejudicados aqui, já falei no time principal, né? Lá eu comentei, inclusive, que muita gente fala que é sorte ou azar. Eu chamo de circunstância do jogo, né? E aqui, ó, São Paulo e Fortaleza perderam o SG, né? Mas o Grêmio fez um gol de falta e depois pouco agrediu. Deu 2 finalizações ao gol. Mesma coisa o Santos, né? O Boeck foi sair para interceptar uma bola. Errou, a bola caiu na cabeça do Santos e fez um gol. E depois o Santos também não agrediu. Fez apenas 2 finalizações no jogo todo também. Meio complicado assim, né? Poderia ter dado muito, mas muito melhor, né? Tanto na pontuação quanto na valorização. Então, vamos vender esse time todo aqui, né? Bora pro nosso vídeo. Mercado aqui, ó, fecha sábado às 16h30, então já tá marcado live meio-dia, certo? Ó, já vamos botar aqui goleiros, né? Vamos colocar aqui a variação, os goleiros mais valorizados. O Daniel tá aqui, ó, queria botar ele no time principal do canal, ainda tô na dúvida, né? Vamos ver direitinho, certo? Inclusive, já vou aproveitar aqui, ó, que estamos no início do vídeo. Convidar para quem gosta de jogar ligas apostadas, ligasdomané.com.br, tem link logo abaixo aqui na descrição. Vai ter apostado no canal aqui do Mané, certo? A rodada aqui, ó, 17, já passamos de 30 times. Falta o sistema atualizar aqui, tá? As retidas aqui, certo? Na rodada 16 aqui, ó, foi 186 times, mais de R$ 1.600 de premiação. Todos aqui já receberam sua devida premiação aqui, ó. Todos, né? O pagamento é 24 horas. Fechou o mercado, reabriu no dia seguinte, né? Já estou entrando em contato, a pessoa entra em contato comigo, já estou efetuando o pagamento, né? Pagamento em 24 horas. Inclusive, quem quiser seguir a gente aqui, ó, é por aqui que eu atualizo os times do canal uma hora antes do fechamento do mercado. É por aqui que eu boto alguns casos interessantes de confrontos históricos, né? Inclusive de arbitragem. Também tem um link logo abaixo aqui na descrição. Mané Cartola FC, tudo junto, né? Já fiz o meu jabazinho aqui, certo? Vamos direto aqui para nossa escalação. Usando o nosso parceiro aqui, ó. Tava vendo meias, né? Onde tá meias da pontuação, né? Nosso querido Catimba States, que eu brinco, né? Ou Status, também tem link logo abaixo aqui na descrição, certo? Você colocando o cupom Mané Cartola tudo junto na hora da assinatura da compra, ganha 10% de desconto. Inclusive tem uma promoçãozinha aí, ó, de R$1, tá? R$1, certo? Para você o que? Degustar até o final do primeiro turno, até a 19ª rodada aí, o Catimba Status, tá? Então quem quiser ir lá, testar, né, dar uma olhadinha, R$1 só, gente, tá? É só ir lá e assinar R$1, né? E depois se quiser fazer a assinatura do segundo turno, não esquece do Mané aí, é só colocar o cupom Mané Cartola, tudo junto na hora da compra, tá? Vamos lá. Goleiros, certo? É um time de valorização, né? Mas vamos olhar aqui na parte de cima os goleiros que estão melhores ranqueados, né? Para ver se tem algum que vale a pena, né? Do ponto de vista de valorização. Aqui tem alguns goleiros na parte de cima aqui, ó, que estão desvalorizados, que vale muito a pena, que é o Gabriel Chapecó, certo? O Everton, o próprio Daniel, tá? Tá bem desvalorizado. O Boeck também, né? São goleiros que vale a pena? Sim, vale a pena. E eu vou explicar o porquê, certo? Se a gente colocar aqui, ó, goleiros, pontuação média, conquistadas e cedidas, certo? A gente vai perceber que o goleiro que mais vem conquistando pontos jogando fora de casa é o Daniel. E o Santos é o time que mais cede pontos para goleiro adversários, né? E o Daniel tá com um bom desempenho fora de casa, certo? Ele tá com uma média de 6,64 em 7 jogos e precisa de 1,60. Ele tem uma média básica de 3,04. É uma das melhores média básica entre goleiros. Ou seja, ele não precisa de SG para pontuar bem. E realmente fora de casa aqui, ó, somente contra o Furacão aqui, ó, na 13ª rodada, que fez 0,5 quando sofreu 2 gols. Tem mais jogos, vem pontuando muito bem. Portanto, é um time bem ofensivo dentro de casa, costuma finalizar bastante. Nos últimos jogos vem com uma certa dificuldade de fazer gols em casa aí, ó. 3 jogos seguidos dentro da Vila que não vem marcando gols. O Internacional tá numa crescente. Vejo sim o Daniel aí como uma das melhores opções para rodada para pontuação, né? E para valorização também, certo? Outro goleiro que eu falei aqui é o Everton, vale a pena? Vale, vai enfrentar o Cuiabá.
Tá precisando de 1,90 para começar a valorizar. Também tem uma média básica maior do que ele precisa para começar a valorizar. 2,42. Tá com uma média em casa de 3,75 em 2 jogos. Né? E o Everton é um goleiro que dificilmente negativa. Tá um pouquinho salgado para valorização, é verdade. Mas de repente pode valer o risco. Né? E o Cuiabá, por sua vez, aí, ó, vai depender muito do SG. Porque se vocês perceberem aqui, ó, os jogos onde o Cuiabá cedeu o SG aqui, ó, cedeu boas pontuações. Quando ele tirou o SG do adversário, não pontuou muito, porque não é um time que costuma agredir muito. Já mostrei no time principal, mas vou mostrar aqui de novo, certo? Se você perceber aqui, ó, ele é o 14º melhor visitante Cuiabá e tem uma média de 0,86 jogando fora de casa. Não, não é uma média muito alta. Perceba aqui, ó, manteve SG aqui, ó, o Internacional, né? O Cuiabá não conseguiu fazer gols. E contra o Sport também, justamente os dois goleiros que pontuaram bem, o Maílson e o Daniel. Certo? Nos demais jogos aqui, ó, fez gols e às vezes mais de um, certo? A questão é que o Palmeiras dentro de casa tá oscilando muito defensivamente, mas ainda assim é um bom sistema defensivo, né? Na Libertadores agora mostrou agora no meio de semana, ganhando de 3-0, né? São Paulo, né? Clássico lá no Choque Rei. Então vale a pena? Vale. Mas é aquele tal goleiro de risco para rodada. É um dos melhores para SG? Com toda certeza. Mas tem um certo risco. Porque se a gente colocar aqui, ó, tal de gols, né? A gente vai perceber que o Palmeiras manteve 2 SGs em casa. Mas o Cuiabá não vem cedendo muito SG. Né? Quem é que vem cedendo muito SG jogando fora de casa aí, ó? Bahia vem cedendo, Corinthians vem cedendo, mas o Atlético Paranaense não conquista, o Grêmio já conquista SG, né? Nosso querido Chapecó, né? Gabriel Chapecó, vale a pena? Vale, mas não para valorização, né? Eu indiquei ele lá. Não, para valorização também, tá precisando de 2 pontos para começar a valorizar. Mané, como tu é burro. E vou aproveitar já, né? Hoje eu tô meio atrapalhado. Vou aproveitar já a oportunidade, né? Lançar uma campanhazinha aí com vocês aí, uma brincadeira, né? Até cheiro de guardado, né? Pra quem não sabe, eu sou torcedor do Figueirense, né? Manezinho aqui da ilha, na Mané Cartola. Florianópolis, Figueirense, meu time tá na 4ª divisão. A camisa aqui é de 2007, se eu não me engano, tá? Um pouquinho pra mais ou pra menos, não lembro o ano certo, né? Eu pensei assim, eu vou gravar o vídeo hoje com uma camisa diferente. Vou lá pegar uma camisa do Figueirense, peguei, né? E vesti. O que eu tô querendo dizer com isso? Você aí que é inscrito no canal, né? E curte, mané, aqui, né? Os vídeos. Se você quiser, né? Mandar uma camisa pra mim, uma camisa usada, pode ser lá de 1989, né? Alguma camisa do seu time aí, né? Do coração que você não use mais, né? Deixa aí nas mensagens, aí nos comentários abaixo. Eu entro em contato contigo, eu pago até o correio, o postal, né? E uso ela, gravo ela aqui nos vídeos do canal, certo? Não precisa ser time de primeira divisão, de segunda, terceira ou de quarta. Pode ser até o time do bairro, né? É o seu time do coração. Aí tem uma campanhazinha que eu tô lançando aí, vamos ver se vai dar certo. Ver como é que vai ser aí o engajamento do pessoal. Né? Então, se você quiser que eu grave um vídeo com uma camisa do seu time, não precisa ser nova, não precisa ser cara. Não, pode ser uma usada que tá lá guardada, que você nunca mais usou faz 10, 15 anos. Só dá um toque pra mim. Só lembra de uma coisa. Mané, aqui é GG, tá? Eu peso quase 100 quilos. Então, se for pequena, não vai caber. Tá? Mas vamos voltar aqui. O Gabriel Chapecó vale a pena? Vale, tá precisando de 2 pontos para começar a valorizar. Tem uma média básica de 2,78. Né? E em casa tá com uma média geral de 7 pontos em 5 jogos. Pontua muito bem. Mesmo perdendo esse aqui, ó. Fez 6 pontos contra o América, que é um time que agride bastante. Né? Mas contra a Chape já aqui, ó. A Chape tirou SG e só possibilitou uma defesa para ele. Vai enfrentar um Bahia, que já é um time que é um pouco mais agressivo fora de casa. O Bahia tá com um sistema defensivo horrível. Uma das piores defesas da competição. Mas apesar de tudo, ainda faz alguns gols, tá? Aqui, ó, fora de casa, passou em branco em 2 oportunidades. Contra o Galo e contra o São Paulo, onde seriam muitos pontos aqui pro Wolf e pro Everson. Mas de maneira geral, se você parar pra ver aqui, ó, costuma geralmente fazer gols, tá? É um time bem perigoso. Vai ser exigido? Vai, né? O Bahia tem um bom ataque, né? Se a gente verificar aqui, ó, nas campanhas aqui, ó, como visitante, vamos dar uma olhadinha. Bahia é o 12º melhor visitante. Mas olha só, fez 10 gols, né? Então ele tem mais gols do que times, às vezes, que tá acima dele aqui, ó, como Fortaleza, que tem só apenas 9 gols aqui, ó, como visitante, tá? Então o ataque do Bahia não é um dos melhores da competição, jogando fora de casa, não, mas costuma fazer uns golzinhos, né? Mas o Grêmio vai ter uma oportunidade de manter o SG, já que se a gente olhar aqui, ó, o Grêmio como mandante, né, tá lá embaixo, ó, 18º melhor mandante da competição, um dos piores, segundo de trás pra frente, pior. Mas em 7 jogos em casa, o Grêmio sofreu apenas 6 gols. Não é um time de tomar tantos gols assim, não é a melhor defesa, né, como o Atlético Mineiro, como o Sport, que vem tomando poucos gols, mas de repente pode sair com o SG, né, desse jogo. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, em finalizações defendidas. Já mostrei lá no time do canal, mas para mostrar para vocês aqui, ó, onde é que tá? Olha só, o Flamengo é um time altamente ofensivo, finaliza muito jogando fora de casa. Depois do Flamengo, quem é que vem? Fortaleza e o Bahia, né? Então, e o Grêmio deixa finalizar, né? Então vale a pena do ponto de vista de valorização, o Chapecó vale também bastante a pena, tá? Então esses goleiros na parte de cima da tabela que estão com bom desempenho aqui, ó, estão desvalorizados,
vale sim a pena, tá? Até mesmo o Boeck, tá? Até mesmo o Boeck, que tá precisando de 0,40 para começar a valorizar, tá baratinho, tá? Minha dúvida é entre o Daniel e o Boeck, certo? Tá com média fora de 2,67, isso que não tá me levando muito, né, a escolher ele, certo? Negativou, inclusive, contra o Palmeiras aqui, quando sofreu 2 gols, mas eu não vejo o Juventude fazendo 2 gols no Fortaleza, que tem um bom sistema defensivo, é um time muito bem armado. Só que o Juventude, ó, é um time perigoso em casa, ó, vem fazendo gols todos os jogos aqui, ó. Os últimos 5 jogos em casa, sempre deixou umzinho. Apesar que agora sem o Matheus Peixoto, perdeu bastante do poderio ofensivo, né? Então, os melhores goleiros para valorização, para mim, estão nessa parte de cima aqui da tabela, né? Estão bem ranqueados. Lá na parte de baixo, certo? A gente vai ver que tem aqui o Matheus Teixeira, o Carné, mas são goleiros que não têm um bom desempenho assim, né? O Matheus Teixeira, por exemplo, tá precisando de menos 0,30 para começar a valorizar, tá baratinho, mas ele tem um desempenho fora de 2,08, né? Olha só, o desempenho dele ultimamente vem sendo fraco, né? Inclusive, ele vem mal nos últimos jogos aqui, ó. 15ª, 16ª rodada, 12ª, 13ª, vem pontuando mal, né? O Grêmio é um time de fazer poucos gols aí, ó, e vinha cedendo muitos pontos para goleiros adversários. Mas agora tá começando a dar uma melhoradinha, mas ainda é um ataque inoperante, né? Quem quiser dar uma arriscada aí no Matheus Teixeira, que não tá no momento bom, o Bahia não tá vivendo um bom momento, né? Por isso que eu vou deixar ele de fora das minhas escolhas aqui pro time de valorização. Mas quem quiser tá valendo, ó, o Boeck já aparece aqui, ó, certo? O Richard, goleiro de risco, tá com boa média em casa, 5,60 em 5 jogos, precisa de menos 0,70 para começar a valorizar. Realmente é um goleiro que vem pontuando bem aqui, ó. Vai enfrentar um Flamengo, um time ofensivo, certo? Que dificilmente negativa goleiro adversário. Vai depender, como eu sempre falo, das circunstâncias do jogo. Aqui, ó, o Matheus Teixeira tomou 5 gols e mesmo assim não negativou. O Flamengo proporcionou a ele 5 defesas. O Flamengo é um time que ataca, é um time que produz, é um time que agride e vai proporcionar, sim, ao Richard defesas. Se ele vai pontuar bem ou não, vai depender da circunstância do jogo. Quantos gols o Flamengo vier a fazer e se ele conseguir manter o SG, daí ele estoura na pontuação, porque o Flamengo vai dar a possibilidade de fazer defesas, certo? Mas nesse momento aqui, ó, eu vou com o Daniel. Tava em dúvida entre o Daniel, né, e o nosso querido, onde é que ele tá aqui? Chapecó, certo? E até o Boeck, tá? Eram meus goleiros para valorização, por causa do preço e o pouco que eles precisam. Mas nesse momento eu vou com o Daniel aí, né? O Santos costuma agredir bastante dentro de casa, mesmo perdendo SG, é um goleiro que está fazendo defesas, tem tudo para valorizar. O Boeck ali até acredito que de repente possa até sair um SG, por mais que o Juventude venha fazendo gols em casa, né? Porque o Juventude, depois da saída do Matheus Teixeira, perdeu um pouco aí, né, do DNA ofensivo aí dele aí na frente, perdeu a referência, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui, pontuação, tirar aqui, botar zagueiros, voltar aqui para os nossos zagueiros agora e vou colocar mínimo para valorização. Vamos deixar aqui, ó, a média primeiro e ver se na parte de cima tem algo que nos atrai. Porque não adianta às vezes você escalar goleiro que tá jogador que está desvalorizado e o desempenho dele não tá tão bom, né? Então vamos pegar o quê? Jogadores que estão com bom desempenho estão desvalorizados. Nessa primeira parte aqui de cima, né, os que estão com a melhor média, o que me chama mais atenção é o Chico, tá? É o Chico. O Chico tá com uma média de 11,20 em casa em apenas um jogo, é verdade, mas custa 2,73 cartoletas. O Chico tá jogando de lateral esquerdo, tá? Zagueiro que tá jogando deslocado na lateral. E todo mundo sabe que zagueiro fora de posição, tanto na cabeça de área como volante no meio de campo, quanto lateral, proporciona desarmes. A maior prova disso é o Renan, que vem pontuando muito bem em desarmes quando joga na lateral do Palmeiras. Certo? Tá precisando de 0,60 para começar a valorizar, isso é muito bom. Certo? E de maneira geral, vem pontuando bem, só foi mal aqui contra o Flamengo, né? Vai ter chance de manter o SG? Vai ter uma chance considerável de manter o SG, tá? Porque o histórico aqui, ó, vamos aqui no Instagram do Mané, aqui, ó. Se a gente verificar aqui, ó, os confrontos com menor média de gols aqui, ó. Atlético Paranaense e Corinthians costuma ser um jogo de poucos gols, tá? Santos e Internacional costuma ser um jogo de poucos gols na Vila, ó, 2x0, 0x0, 1x2, 2x1, 0x1, né? Tem alguns zeros aqui no placar, aqui, ó, uma média de 1.8, né? Inclusive, essa rodada até acredito que vai ser uma rodada com média alta de gols, tá? E o terceiro qual é? Sport São Paulo, 0x1, 1x3, 0x0, 1x1, 2x0, média de 1.8, né? E o Sport realmente, na atualidade, vem sofrendo poucos gols em casa, tá? Se a gente pegar aqui o confronto, né? O problema do Sport é o ataque. Se o Sport melhorar um pouquinho o ataque, vai dar uma deslanchadazinha aí, vai se afastar da zona de rebaixamento, tá? Porque defensivamente é um bom time, tá? Tá com a segunda pior campanha em casa, 19º melhor mandante. Tem uma média de 0,29 de gols feitos. Olha que média baixa. Por isso que eu acabei dobrando o São Paulo, né, no time principal do canal. Porque realmente o Sport tem muita dificuldade de fazer gols, né? Mas é um time que toma pouco gol aqui, ó. A média de gols sofridos 0,57. Certo? E o São Paulo, apesar de ser o 10º melhor visitante, tem uma média de 0,75 gols feitos fora de casa. Uma média baixa, né? O São Paulo não é um time de fazer tantos gols assim fora de casa. Vem fazendo nos últimos jogos, certo? Mas já seria um SG, por exemplo, contra o Corinthians, né? Agora, o Sport, por sua vez, aqui, ó, é um time de fazer pouquíssimos gols.
Nos últimos 5 jogos aqui, ó, só marcou contra o Fluminense. Mas consegue manter alguns SGs aqui, ó. Nos últimos 5 aqui, ó, tomou 2 gols do Fluminense, 1 do Palmeiras. E nos demais jogos aqui, nos 3, manteve SG. Então, pelo preço, pela possibilidade aí de um jogo de poucos gols, de repente o Chico pode valer a pena sim, principalmente do ponto de vista de valorização. Certo? O Chico é uma das melhores opções. Se a gente colocar aqui, ó, zagueiros, pontuação média, conquistadas e cedidas, a gente vê aqui, ó, que o Sport não vem conquistando muito, né? E o São Paulo não cede tanto assim. Ao contrário, acontece, ó. São Paulo e Sport acontece bastante. Olha como o Flamengo pontua bem fora de casa com os zagueiros e o Galo também. Só que o Ceará não cede quase nada. Mas o Fluminense já cede. Né? Então a gente vai dar uma olhadinha nesses zagueiros aqui, ó, se faz do ponto de vista de valorização. Mas com certeza aqui, ó, jogando em casa, no cruzamento de caute, pontuação média, conquistadas e cedidas, mais atrativo, com certeza é o Palmeiras contra o Cuiabá. O Cuiabá vem cedendo muito ponto para zagueiro adversário, tá? Inclusive o Cuiabá, né, tem uma média baixa de gols fora de casa, 0,86, certo? E, ó, em algumas oportunidades aqui, ó, cedeu 12 SGs. Nos demais jogos, como eu mostrei, costuma fazer uns gols, né? Então, de repente vale a pena? De repente vale a pena. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Já vamos dar uma filtrada aqui, ó, sair do nosso querido Chico. Vamos ver o São Paulo primeiro se cede muito. O São Paulo negativa pouquíssimos zagueiros, tá? Na maioria das vezes cede mais do que negativa. E o Chico tá deslocado, jogando na lateral esquerda, né? Tem tudo para ir bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no São Paulo, se tem algum zagueiro desvalorizado que vale a pena, né? Miranda acabei escalando no time principal do canal, mas tá precisando de 2,30, né? Um pouquinho mais. Caso perder o SG, não vai valorizar tanto. Né? E o Bruno Alves tá precisando de 0,30, né? Bem menos. Mas o Bruno tem um desempenho ruim fora de casa, 1,88 em 8 jogos. Né? Tá precisando de pouco para valorizar, isso é verdade. Mas é um cara que tá pontuando pouco fora de casa. Aqui, ó, só teve 2 boas pontuações, demais jogos aqui, ó, ou negativo ou faz 0 alguma coisa, né? Não tá pontuando tão bem. O Sport, por sua vez, pela dificuldade de fazer gols em casa aí, ó, até que cede bons pontos aí, ó. Quem quiser dar uma escada no Bruno Alves aí, quem sabe vale a pena. Certo? Deixa eu ver zagueiros do Flamengo aqui que vem pontuando bem fora de casa. É que a gente viu ali, se vale a pena do ponto de vista de valorização. Não, estão todos valorizados. Vamos ver o do Galo, né? E a gente viu ali que realmente o Galo pontua bem e o Fluminense cede. Também estão bem valorizados. Então fica um pouco complicado. Certo? E o Palmeiras, né? Já que o Cuiabá cede muito. Vamos dar uma olhadinha no Palmeiras, tem algum zagueiro que vale a pena? Lá. Já vamos direto aqui na fonte. Gustavo Gomes está precisando de 1,80 para começar a valorizar. Tá valendo. Já escalei no time principal, né? E não quero repetir jogador aqui para mostrar para vocês como a gente consegue fazer 2, 3 times competitivos sem repetirem muitos jogadores para mostrar como tem opção, tá? Tem uma média em casa de 3,88, né? Um gol na competição, todo mundo sabe que o Gustavo Gomes chega muito bem na bola aérea, certo? Negativou no último jogo aqui, no 3-2 contra o Fortaleza, né? A defesa toda do Palmeiras negativou, o Fortaleza jogou muito aqui, não deu muita chance pro Palmeiras não, e o Palmeiras vinha mal, né? 3, 4 jogos seguidos aí jogando futebol medíocre, né? Abaixo do que pode render. E agora no clássico foi bem. Acredito que a tendência é melhorar. Deve ter ganho moral aí, certo? Ah, mané, mas o Palmeiras vai poupar. A tendência é que não, tá? Fiquem espertos. Vamos ver as notícias. A tendência é que o Palmeiras vá com força máxima no final de semana. Por quê? Porque ele tá eliminado da Copa do Brasil e não vai jogar semana que vem. Então ele vai ter uma semana toda para descansar, né? Então ele tem que pontuar, né? Porque não vinha de bons resultados no Campeonato Brasileiro. Cuiabá, por sua vez, aí, ó, tudo verdinho, ó. Olha só a enormidade de pontos que o Cuiabá cede. Gustavo Gomes é uma boa? Muito boa para valorização, certo? Então, em termos de pontuação média, conquistadas cedidas, né? A melhor opção para valorização é o Gustavo Gomes, como a gente viu, né? E ficar de olho aqui, ó, que pode surgir aqui, ó, o Renan, tá? O Renan tá precisando de 1,20, seria uma excelente opção para valorização, né? Tá em casa com a média de 0,98, é verdade, tá jogando bem melhor fora, certo? Mas pelo pouco aí que precisa para valorizar, pela quantidade de pontos que o Cuiabá vem cedendo, vale o risco sim, tá? Ainda mais se ele jogar aí deslocado novamente para a lateral esquerda, como aconteceu no meio de semana aí na Libertadores, certo? Vamos voltar aqui para o nosso cruzamento de calça aqui. Vamos dar uma olhadinha em desarmes aqui, zagueiro, ver se alguns nos interessam. Olha só, o Chico já começa a interessar. Porque juntamente com o Cuiabá, o São Paulo é o time que mais cede desarme para zagueiros adversários. Então o Chico já tá valendo a pena, pelo pouco que precisa valorizar, né? E pelo preço dele, certo? Outros zagueiros que vêm desarmando muito bem dentro de casa aí, ó. O América, né? Mas no Bragantino não cede quase nada. Né? O Grêmio conquista uma quantidade considerável. Né? E o Bahia não é o dos que mais cede, é o segundo que menos cede, certo? Mas tem um zagueiro aqui que tá bem desvalorizado. De repente pode dar certo, que é o Jeromel, tá? Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Grêmio. O Jeromel tá bem desvalorizado. Precisa de menos um ponto para começar a valorizar. Certo? Tem uma média em casa de 3,48, né? Não tá jogando aquela coisa toda, porque o Grêmio não tá tão bem, mas defensivamente o Grêmio até que tá razoável. O problema do Grêmio é ofensivo. Defensivamente, vira e volta, consegue manter um SG aí, né? O Filipão, aquele esquema dele sempre meio retranqueiro, né? Consegue dar uma ajeitada na defesa, no meio pra frente que tá complicado. Então, vale a pena o Jeromel?
vale a pena, né? Ainda mais se a gente levar em consideração aí, ó, o Bahia, ó, tá cedendo bastante ponto, né? Muito porque não tá conseguindo fazer gols aí, ó. Mas mesmo assim, se vier a tirar SG do Jeromel, acredito que tende a pontuar bem assim, ó, 4 desarmes, 1 desarme, 3 desarmes. Aqui fez uma finalização na trave, perdendo o SG contra o Bragantino. É um bom zagueiro para Cartola, como eu sempre costumo dizer. Não é aquele de outros carnavais que a gente conhecia aí, né, o Jeromel. Mas ainda dá para dar uma investida nele dependendo do jogo. E esse é o jogo, de repente, que pode dar certo, porque ele tá bem desvalorizado. O América aqui eu já fico um pouco mais cabreiro, né, porque o Bragantino não é um time de ceder muito desarme, não é um time de ceder muito ponto. O Flamengo vem pontuando muito bem, mas não tá muito valorizado, né? Então, para zagueiro, para essa rodada, para valorização, tá um pouquinho complicado, tá? Vamos botar aqui provável, vamos botar todos. A gente viu aqui na parte de cima aqui, ó, que o Chico é o que mais interessa, né? Depois aqui o Luiz Otávio tá precisando de pouco, tá? Mas vai enfrentar um Flamengo. Provavelmente SG vai ficar difícil. Tem 7.70 em um jogo, certo? Tá baratinho, né? Mas não dá para falar muito. O que dá para dizer é que o Flamengo geralmente, né, time ofensivo aí tende a ceder desarmes para zagueiros adversários. Mas ultimamente o Flamengo anda negativando bastante zagueiro, tá? Então não colocaria o Luiz Otávio, só mostrei, né? Porque ele tá aqui nessa parte de cima mesmo, porque ele tá com pouco jogo. Depois vem o Gustavo Gomes. Realmente nessa parte de cima é Gustavo Gomes e Chico, tá? Vamos para a parte de baixo, mínimo para valorização. Vamos para lá. Jeromel aparece aqui, tá? Thiago Heleno contra o Corinthians, de repente pode dar certo, já que a gente viu aqui, ó, em um dos confrontos, o confronto com menos média de gols aqui, ó. De repente pode conseguir manter o SG aqui, ó. 1, 2. Nos últimos 5 confrontos na Arena da Baixada, né, o Atlético Paranaense conseguiu manter 2 SGs. Não estou investindo mais no sistema defensivo do Atlético Paranaense, porque na atualidade é um time que costuma tomar gols em casa. Ó, tá com uma média de 1.13 gols em casa, né? Mas o Corinthians tem uma média baixa aqui, ó, 0.75. Né? O Corinthians aqui, ó, já cedeu 2 SG nos últimos 5 jogos fora de casa. O problema é o Atlético Paranaense, ó, que vem sofrendo 2 gols e às vezes mais de um nos últimos 5 confrontos. Por isso que eu tô deixando meio em stand-by o sistema defensivo, né, do Atlético Paranaense para essa rodada. Mas de repente tá valendo a pena, tá com uma média em casa de 3.03, né? Tá precisando de pouquíssimo para valorizar. Só negativou aqui, ó, contra o São Paulo, né? E como a gente viu ali, o Corinthians em algumas oportunidades cede pontos para zagueiros adversários, principalmente em relação a SG, né? Mas se acabar fazendo um gol, vai ceder poucos pontos pro Thiago Heleno, né? Mas é um dos zagueiros mais desvalorizados, quem quiser dar uma investida aí. Mas entre os dois eu prefiro o Jeromel, né? Que tem uma regularidade um pouquinho melhor que a do Thiago Heleno. E o Grêmio, de vez em quando, tá mantendo o SG dentro de casa, certo? O Éder aqui contra a Chapecoense já fica um pouco cabreiro, né? Porque não tem um desempenho tão bom aqui, ó. Tem uma média de 1.36 em casa, precisa de 0.10 para começar a valorizar. Olha só as pontuações. Não dá pra... Ainda mais se levar em consideração que a Chape é fura-olho fora de casa, né? Olha só a Chape aqui, ó, Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense tem uma média de 0.86 gols sofridos como mandante, é bom. Mas a Chape, por incrível que pareça, é o pior visitante da competição, mas tem uma média de 1.13 gols feitos fora de casa. E a Chape aqui, ó, só cedeu SG por Juventude nos demais jogos. Tirou SG de todo mundo jogando fora de casa. E o Atlético Goianiense aí, ó, que era um bom sistema defensivo dentro de casa, vem sofrendo alguns gols. Então são dois sistemas defensivos que podem dar certo, né? Nessa rodada é Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, mas eu vou deixar em stand-by pelo desempenho deles defensivos dentro de casa e pelos adversários, que são adversários perigosos e não costumam agredir muito, mas vira e volta tira o SG do adversário, tá? Então realmente fico com os zagueiros na parte de cima, tirando o Jeromel aqui, né? Tem mais algum outro zagueiro aqui que de repente vale a pena. Bruno Alves a gente já viu ali. Tite está bem desvalorizado, mas não tem um bom desempenho fora de casa, né? Tem uma média de 1.71 em 8 jogos fora de casa, mas está precisando de 0.40. Quem quiser dar uma arriscada, mas olha só, é outro zagueiro que fora de casa não vem com muita regularidade, né? E o Juventude, como a gente viu aí, ó, vem fazendo alguns gols aí dentro de casa, certo? É dificilmente negativa, apesar de fazer sempre gol aqui, ó, né? Dificilmente negativa zagueiro adversário, né? Quem quiser ir com o Tite, é que tá valendo a pena, pelo que o Juventude vem cedendo aí de pontos aí para zagueiros dentro de casa mesmo, tirando o SG. Então não tem tanto zagueiro assim não, tá? Para valorização, essa que é a verdade, tá? Aí que precisando de 0.50 aqui, de repente contra o Internacional que tá fazendo muito gol, né? Pode dar certo, tá com uma média em casa de 3.30 em 2 jogos, tá baratinho, né? Aquele zagueiro que, ó, nos últimos 4 jogos até que vem pontuando bem. Por mais que perca o SG, por exemplo, faça 0.9, nesse precinho aqui, ó, precisando de 0.50, ainda vai te render uma meia cartoleta, quem sabe, né? Mas eu prefiro ficar ainda com o Chico, com o Jeromel, com o Gustavo Gomes, certo? E nesse momento aqui, ó, eu vou com o Jeromel, tá? E vou com o Chico, certo? Vou com o Jeromel e vou com o Chico. Fiquei bem tentado em com o Gustavo Gomes, acredito até que é a melhor opção do que o Chico, né? Pela chance maior, de repente, no SG contra o Cuiabá. Mas aqui também pode ser um jogo de poucos gols, certo? Outro zagueiro que tá bem desvalorizado ali, ó, que eu passei batido, mas que agora me chamou a atenção, tá? Que de repente pode dar certo, é o Fabrício Bruno, tá? Tá precisando de 0.70 para começar a valorizar. E tem um bom desempenho fora de casa aqui, ó. Inclusive melhor do que dentro. 4.20 em 7 jogos. Precisa de 0.70 para começar a valorizar,
né? E ó, fora de casa não negativou ainda, né? Costuma pontuar bem. Por quê? Porque o Bragantino tem um bom desempenho fora de casa. O Bragantino hoje, tá? É o segundo melhor visitante da competição e tem uma média de gol sofrido de 0,88. Enfrentar um América, que é o 11º melhor mandante, não tá tão bem assim em casa, com uma média de gol de 0,63 gols feitos. O América vira e volta aqui, ó, não faz gol. Como contra o Atlético Mineiro, contra o Sport, né? Contra o Fluminense só fez um, contra o Inter só fez um, né? E o Bragantino aqui, ó, sua vez nos últimos 5 jogos conseguiu manter 2 SGs. Quando não pega um ataque muito forte, como o Sport, por exemplo, e o Atlético Goianiense, conseguiu manter SG. Quando pega um ataque mais forte, como o Fortaleza e o Atlético Paranaense, por exemplo, já perdeu SG. É viável? É viável. Me chamou a atenção quando eu passei ali, entre todos os zagueiros, esqueci de falar do Fabrício Bruno, tá valendo a pena. Laterais, fiquei muito na dúvida. Eu iria de laterais ou com os zagueiros, né, mudando o esquema. Realmente tem alguns meias desvalorizados aí que de repente pode valer a pena, mas vou decidir isso agora, certo? Laterais aqui, em termos de desarmes, quem desarma muito aí, ó, Palmeiras, certo? E o Grêmio, certo? Mas o Bahia e o Cuiabá não são times que cedem tanto. Quem cede muito? Internacional. Internacional cede uma quantidade monstruosa de desarmes, tá? Jogando fora de casa. Tá se tornando um time bem ofensivo. Nos últimos 2 jogos, uma média de 4 gols aí. Mudou um pouco o jeito de jogar o Inter, né? Quem sabe aqui, ó, Felipe Jonathan, realmente o Madison podem pontuar bem porque estão desvalorizados. Certo? Jogando fora de casa, o Inter também desarma bastante, tá? Por mais que o Santos não ceda tanto assim. Quem cede muito aqui é o Grêmio. E aqui o Bahia conquista bastante desarmes, né, com seus laterais. São Paulo também desarma bastante, mas o Sport não cede tanto. Deixa eu ver a pontuação média. Realmente o Santos é o time que mais pontua em casa com seus laterais, certo? E o Bahia é o time fora de casa, juntamente com o Corinthians, que mais cede. Mas aqui o Atlético Paranaense não está conquistando quase nada, porque a gente viu que está tomando muito gol. Então ficaria realmente aqui, ó, laterais do Santos, do Grêmio, jogando em casa, né? Uma valorização até mesmo do Internacional, certo? Ó, o Corinthians pontua bem também, ó, mas o Atlético Paranaense não cede quase nada, né? Esse jogo aqui é muito interessante, tá? Esse jogo aqui é muito interessante porque os sistemas defensivos, quem sabe, podem pontuar bem. Mas devido às características do Atlético Paranaense, principalmente jogando em casa, acho difícil ser um confronto de poucos gols. De repente pode sair muitos gols aí, né? Então, vamos dar uma olhadinha em nossos queridos laterais aí para valorização, né? Pessoal, esse vídeo eu tento correr um pouco mais para não ficar tão longo quanto o time principal. Quem quiser olhar alguma coisa mais que por acaso eu esteja passando batida aqui, como média básica, é só dar uma olhadinha aqui no link logo abaixo. Tem um vídeo do time principal que eu lancei na terça-feira, tá? Ou então vai passar um cardzinho aqui em cima no final do vídeo. Tá certo? Vamos lá, laterais. Vamos botar média e vamos ver se tem alguma coisa que nos interessa aqui na parte de cima que esteja desvalorizado. Estão bem valorizados, tá? Porque lateral precisando fazer acima de 3 pontos vai ter que desarmar bastante ou ficar refém do SG, né? Vamos descer um pouquinho. Ó, Felipe Jonathan é a melhor opção realmente aqui, ó. De 0.70 para começar a valorizar e realmente tem um bom desempenho dentro de casa. 6.43 em 7 jogos, certo? E olha só, tem com muita regularidade dentro de casa. Uma das melhores opções para valorização. O Internacional, por sua vez, aí, ó, 27 pontos para laterais, tá? Negativa pouquíssimos. Já negativou aqui, ó, na 9ª, na 7ª rodada. Mas nos últimos jogos, mesmo fazendo gol aqui, ó, contra o Flamengo, cedeu pontos aqui, ó, com 5 desarmes pro Felipe Luiz e 3 pro Isla, né? Acredite sim que o Felipe Jonathan, mesmo perdendo SG, tem tudo para pontuar o suficiente para valorizar. É uma das melhores opções, com toda certeza, para valorização. Tinga também está desvalorizado, né? Mas deixa eu ver como é que tá o desempenho do Tinga fora de casa. Pontua melhor em casa, 4.75, fora 3.42 em 8 jogos, né? Mas também dá para dar uma arriscada, né? No Tinga aqui. Vai ficar muito refém do SG do Juventude, né? E mesmo porque o Tinga tá jogando, ao contrário do Chico, né? Do Sport, tá jogando recuado. Tá jogando como zagueiro. Tá lateral no Cartola, mas tá jogando como zagueiro. Mas o Juventude, por sua vez, aí até que cede alguns pontos para laterais. Só que como ele vai jogar de zagueiro, né? Não sei se valeria tanta pena. Seria mais para SG jogando fora de casa realmente. Tá? O outro lateral que tá bem desvalorizado é o Heitor. A gente viu ali, ó. O Internacional costuma realmente pontuar bem com seus laterais fora de casa. E o Santos tá cedendo pontos. Por quê? Porque o Santos tá cedendo alguns SGs. O Heitor prefiro ele em casa, 4.68, fora já não tem uma média tão boa, 2.85, mas como tem uma média básica de 1.86, esse é de um ponto para começar a valorizar e tá baratinho, de repente tá valendo a pena. Ó, negativou 2 jogos fora de casa, mas na maioria das vezes consegue fazer boas pontuações. Esses jogos aqui, a maioria das vezes aqui, ó, se eu não me engano, ele estava na reserva, tá? O Sarabia entrou no transcorrer do jogo, certo? O Santos, como a gente viu aí, ó, cede uma enormidade de pontos, tá? Cede muito ponto, né, para lateral. E o Heitor realmente pode ser uma boa, tá? Por ponto de vista de valorização. Vou descer mais um pouquinho aqui. Ó, o Rainer está precisando de menos 0.40, certo? Tem uma média em casa de 4.12. E realmente só negativou em uma oportunidade aqui, ó. É outro lateral aqui, ó. Vale a pena, mesmo perdendo o SG,
né? De repente pode pontuar bem aqui, ó, com alguns desarmes aqui, ó. Fez 5 desarmes contra o Cuiabá. O São Paulo cede muito desarmes aqui. Pontuação média não cede quase nada. Deixa eu ver se cede muitos desarmes. São Paulo cede uma quantidade considerável. Não é o que menos cede, mas também não é o que mais cede. O problema é que o Sport não conquista quase nada. Mas tá valendo ali o Rainer, tá bem baratinho, né? Uma valorização aí, quem sabe. Olha aqui no São Paulo. Paulo cede pontos para laterais. E se por uma acaso eu fosse com o Rainer, eu estaria indo com os dois laterais do Sport, né? Já que o Chico tá jogando de lateral também. Certo? Mas vamos voltar aqui, ó. Mínimo para valorização, vamos lá para a parte de baixo. Tem alguma coisa que nos interessa aqui, ó. O Rainer realmente tá aqui, ó. Felipe Jonathan, vale a pena. O Léo, tem um jogo aqui, de repente o Sport tá fazendo pouquíssimos gols. Nosso Sport aqui, ó. Se a gente pegar aqui, ó, base, visitante, mandante. O Sport é o segundo pior mandante da competição. Em 7 jogos fez apenas 2 gols em casa, né? Então o Léo vale a pena? Vale. Por mais que não tenha um desempenho tão bom assim fora de casa, 1.67, tá precisando de 0.50 para começar a valorizar, né? E se realmente ele tiver uma pontuação positiva aí, vai te entregar algumas cartoletas sim, principalmente em termos de SG, né? E realmente o Sport cede muito ponto aí, ó, para defensor, né? Porque vem fazendo pouquíssimos gols em casa. Time que não faz gols em casa, né? Vamos lá para a parte de baixo. Marcinho e o Abner aqui, né, vai ser um jogo complicado, né, o Abner principalmente, que é um cara que fica muito atrelado a SG, assistência não tem uma média básica muito boa, se a gente olhar aqui, ó, a média básica dele é negativa, menos 0.57 em 8 jogos, mas quem quiser dar uma arriscada, ó, olha, pode ver, ó, negativo aqui, ó, quando ele não fez nem assistência, nem gol, quando ele trabalha aqui, ó, consegue SG ou assistência, pontua bem, meio complicado, tá, apesar do Corinthians ser um time aí, ó, olha só, costuma ceder pontos para laterais. Quem quiser dar uma arriscada, tá? Eu não gosto muito dessa combinação, né? Para mim, o jogador tem que estar no momento bom, pontuando bem, né? E o time adversário cedendo para ser um casamento perfeito, vamos dizer assim. Marcinho é a mesma coisa, eu prefiro dele fora de casa, ó. Em casa 1.62, fora 4 pontos, né? Tá bem, fora uma média de 4 pontos, tá bem melhor. Precisa de 0.30, né? E realmente em casa aqui, ó, não vem tão bem, principalmente nos últimos jogos. Fora de casa não, fora de casa até que dá para dar uma arriscada, mas o Marcinho caiu muito. O Marcinho tinha essas boas pontuações aqui, ó, no início do campeonato. Por quê? Porque o Atlético Paranaense estava jogando com 3 zagueiros e ele jogava como ala. Daí ele se destacava bastante, né? Todo lateral que joga avançado, né? Sempre tem que se destacar também. Então aqui, ó, eu prefiro o Rainer, o Léo, uma chance de 0 a 0 nesse jogo, poucos gols. Felipe Jonathan, uma das melhores opções. Heitor dá para dar uma apostada. Madison também, precisando de um ponto para começar a valorizar. Tem média em casa de 5.11. Ah, é um cara em casa que ainda não negativou, de repente pode dar certo também, tá? Mas o Felipe Jonathan realmente, eu ia até com o Madison, mas o Felipe Jonathan tá com um desempenho melhor do que o Madison jogando em casa, né? Aqui o Tinga também, o Cortez de repente vale a pena, tem muito lateral, ó, por isso que eu optei em com lateral, tá? O Cortez tem uma média de casa de 2.13, precisando de 1.20 para começar a valorizar, não tá aquelas coisas todas, mas vai enfrentar um time aí, ó, o Bahia, né? Que ultimamente vem cedendo ponto aí, ó, olha só, tudo verdinho, ó, né? Então vale o Cortez, pelo desempenho dele, nem tanto, né? Mas pela chance razoável aí, de repente, no SG, né? E pelo que o Bahia vem cedendo, tá valendo a pena sim. Tá? Então tem muito lateral, até o próprio Dudu aqui, ó, contra a Chape, que é fura-olho, tira SG, mas de repente pode dar certo. King eu já falei. Então temos bastante laterais, fiquei bastante em dúvida acerca dos laterais, tá? Por exemplo, Felipe Jonas, né? O próprio Cortez ali, para tentar uma dobra do Grêmio, né? E a gente viu que realmente tá cedendo bastante ponto Bahia, né? Cortez aqui é um cara que dificilmente negativa, né? Não é o melhor lateral do Cartola, dificilmente estoura na pontuação. Mas pelas circunstâncias da partida aqui, de repente pode até trazer alguns pontos, né? O Léo aqui, de repente, pode ser muito, muito viável. Tem bastante lateral aqui para valorização, tá? Nesse momento aqui, ó, eu já tô indo com o Chico, certo? Tô pensando seriamente em ir com o Rainer, né? Negativou aqui, ó. Mas, de repente, se for o que eu tô esperando aí, né? Pra esse jogo aí de Sport São Paulo, né? De repente vai pontuar bem. Felipe Jonathan é uma das melhores opções. Inclusive, tô muito propenso a... Tá com muito desempenho. Essas melhores pontuações dele são dentro de casa. Tô bem propenso aí com ele, certo? E bem na dúvida aqui é do Cortez ali, porque eu tô indo com o Jeromel. Ah, eu vou fazer o seguinte. Eu vou com o Cortez, tá? Já que eu tô com o Jeromel. Eu gosto de dobrar defesas, porque quando você dobra uma defesa, é menos um SG para você torcer. Quando você escala totalmente diferente aqui, o que acontece? Você vai ter que torcer para 5 SGs. Né? E quando você dobra, você torce só para 3. Né? Então diminui bastante. Né? E vou com o Rainer assim, tá? Felipe Jonathan, não vou negar para vocês. Felipe Jonathan com a pontuação bem melhor opção, né? Até mesmo talvez o Madison, mas eu tô ali com o Chico ali, então é um time de valorização. E como tá bem desvalorizado, né? Eu tô buscando cartoletas, né? Tem que lembrar sempre que esse time não é um time para pontuar. Se pontuar bem, ótimo. Mas ele é um time que para valorização, né?
Vamos lá para nossos queridos meias aí, certo? Não vamos botar mínimo para valorizar, não. Vamos deixar na média e tentar buscar aqui na parte de cima aqui os que nos interessam aqui, que estão precisando de pouco. Ó, o Terence precisa de 2.10. O Terence, isso é pouco, porque ele tem uma média em casa de 8.93, certo? E realmente em casa aqui o Terence vem destruindo, olha só. 5 pontuações muito, mas muito boas. É um cara que está jogando avançado. Ele aparece na área adversária em todo momento, finaliza bem, participa diretamente das jogadas ofensivas ali, dando assistência. Uma das melhores opções para rodar e está desvalorizado. A questão é o Corinthians, né, que não é um time de ceder tantos pontos assim para meia. Mas está valendo porque o desempenho do Teranje em casa está muito acima da média. Uma das melhores opções, tá? Para valorização. Nicão também está precisando de menos ainda, 1.30 e tem média básica melhor, 2.47. Como a gente viu ali, o Teranje já não tem uma média básica tão boa. O Nicão está com 4.92 de média em 4 jogos em casa. Tá muito bem também, tá? Então tá muito bem. A questão, como eu falei, é um confronto de repente de poucos gols. Por quê? Porque o Corinthians é um time que se defende bem fora de casa, né? Como a gente viu aqui, ó. O Atlético Paranaense faz muito gols, tem uma média de 1.50, mas o Corinthians tem uma média de gols sofridos de 0.50 e é o 4º melhor visitante, né? Não tem um ataque tão bom assim o Corinthians, não é de fazer tantos gols, né? A questão dele é defensiva, olha só. Só tomou um gol do Cuiabá, só um do Fortaleza, só um do Fluminense, fora de casa, que se defende muito bem. Manteve esse dia contra a Chape, contra o Santos, né? O Furacão não, o Furacão é super ofensivo dentro de casa aqui, ó. Então, vale a pena? Vale a pena. Tanto o Terence quanto o Nicão, os dois estão bem desvalorizados. O Terence mesmo está com um desempenho sensacional em casa. Uma das melhores opções aí para valorização, os dois. Certo? Descendo um pouquinho mais para valorização, o Nacho, que eu coloquei ele no time principal, tá valendo a pena. Tá precisando de 1.10 para começar a valorizar e tem uma média fora de 5.53 em 3 jogos, tá? E realmente é o cara mais avançado ali do Galo, né? Zaratio ontem fez um golaço, enfim. Dentro de casa, mas jogando fora ali, geralmente o meia que mais se aproxima do Hulk, do sistema ofensivo do Galo, é o Nacho, tá? E aqui eu já mostrei no time do canal, mas eu vou mostrar de novo. Meias, tá? Pontuação média. O Fluminense é o time que mais cede pontos para meias adversários jogando em casa, tá? Inclusive, se a gente botar aqui, ó, gols, ó, é o time que mais sofreu gols, tá? Assistência. Também sofreu gols com assistência. Olha qual o Atlético Paranaense como vem sofrendo gols em casa aqui, ó, tá? E o Galo também faz, né? Então vejo com bons olhos para valorização o Nacho, uma das melhores opções para valorização, a meu ver, tá no time principal do canal, porque eu tô tentando pontuação e valorização também. Rafael Veiga é uma boa, uma excelente, bate pênalti, tem uma média em casa de 6.18, certo? Negativo no último jogo contra o Fortaleza, todo mundo ficou pé da vida contra o Palmeiras, mas o Fortaleza jogou muito nesse jogo, tá? Vale a pena sim, certo? Cuiabá, por sua vez aí, ó, é um time que costuma ceder alguns bons pontos aí, ó, negativa pouquíssimos meias, tá? Negativa pouquíssimos meias. Aqui, ó, 11.9 para Shed, praticamente a mesma posição ali, ó, do Veiga. Baita de uma opção para rodada. Essa foi a minha dúvida, de com lateral ou sem, porque tem muito meia para valorização, tá? Tem muito meia para valorização. Ó, o próprio PP jogando fora de casa contra o Palmeiras, tem uma média em casa, fora de casa de 5.90, precisa de 1.40, tem uma média básica de 3.83. É um cara que entrega em média 3, 4 pontos, sem gols, sem assistência. E fora de casa o PP pontua muito bem. Quando ele tá desvalorizado assim, é uma boa pegar ele. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. O Palmeiras cede desarmes mesmo, que é o forte do PP, né? Ó, o Palmeiras não é o que mais cede, mas cede uma quantidade forte de desarmes aí, né? Porque é um time que propõe o jogo, né? Com posse de bola. De repente pode valer a pena, tá? De repente pode valer a pena. Olha só, o Lucas Crispim, 5 desarmes, né? Contra o Palmeiras. 5 desarmes e o Iago Felipe. Pode te entregar bons pontos aí, tá desvalorizado. O PP é uma boa para valorização para essa rodada também, tá? Então temos bons meias aí para valorização, bastante, tá? Bastante meias para valorização. PP aqui, ó. Bastante meias. O próprio Patrick, ó, 1.90, tá? Jogando fora de casa, tá com uma média de 5.67. Patrick é altamente participativo. É um cara que produz scouts tanto defensivo quanto ofensivamente. Tem uma média básica de 2.81, te entrega 2, 3 pontos, tem gol sem assistência. E realmente o Patrick vem numa crescente aí, tá? Vem numa crescente fora de casa aí, ó. Teve 2 pontuações baixas, mas 4 boas pontuações. Vai enfrentar um Santos aí, ó. Sua vez aí, ó. Negativa bastante meia, tá? Não é de ceder muito ponto, tá? Então isso já não me agrada muito, né? Mas como o Internacional tá numa crescente, tá numa pegada boa, de repente vale a pena. Tira uma olhadinha, ó. O Inter é o time depois do Galo, né? E depois de Fortaleza que mais desarma com os meias. O problema é o Santos, como a gente vê ali, o Santos não cede muito ponto, né? Não cede muito ponto. Esse que é o problema, ó. O Santos é um dos times que menos cede pontos. Mas o Patrick tá desvalorizado. Mas aqui me chamou a atenção logo abaixo aqui o Patrick, não posso deixar passar batida. É o Sobral, tá? Tá precisando de 0.70. Vai enfrentar um Flamengo, um time altamente ofensivo. E qual é o forte do Sobral? Desarme.
né? Tá com uma média em casa de 4,30. Assim como o Jeromel não é aquele Sobral do ano passado, mas é porque ele tá jogando um pouco recuado, ele é o primeiro volante hoje. Quando ele joga como segundo volante ou quarto homem de meia cancha, ele tem mais liberdade, uma pontuar mais, mas não dá para negar aqui, ó, tá desarmando muito em casa, ó, 6 desarmes, 8 desarmes, 2, 1, 3, 3, 7 desarmes. Olha só, tá com muita regularidade em casa e vai enfrentar um Flamengo que é um time que de posse de bola, um time que agride, que deve ceder do que alguns desarmes para ele, tá? Deve ceder alguns desarmes para ele. Ó, o Adson fez 3 desarmes. Galdesani fez 3 desarmes. O Alan fez 2 desarmes. Tá desvalorizado. Deixa eu ver. O Flamengo não anda cedendo tanto desarme pelo que eu tô vendo ali, não, hein? Deixa eu ver a pontuação média. Pontuação média do Flamengo, onde é que tá? É o time que menos cede pontos. Deixa eu ver se cede desarmes, se vale a pena botar o Sobral. Não tá cedendo pouco desarmes. Mas tá desvalorizado. De repente ele vai fazer uma grande partida, desarmar bastante. Pode valorizar, tá? Pode te entregar bons pontos aí. Então temos alguns bons meias aí desvalorizados. Temos alguns bons meias desvalorizados. Mas eu vou ficar com os meias que... o Alisson. Deixa eu ver o Alisson. Passei batido dele aqui. De repente vale a pena, hein? Ver o Grêmio aqui. Grêmio. Ó, o Alisson tá precisando de 1,90. De repente vale a pena, hein? O Alisson tá com uma média em casa de 4,53. Precisa de 1,90. Tem uma média básica parecida com isso. Certo? Vem muito bem aí numa crescente, tá? O Bahia, por sua vez, vem cedendo pontos. Aí, ó. A quantidade de pontos que o Bahia vem cedendo pra mim aí, ó. Quase tudo azulzinho aí. Quase tudo verdinho. Deixa eu ver. Meia. Armas não me interessa muito, não. Deixa eu ver aqui, gols. O Bahia e a Chape são os times que mais vem tomando gol aí de mesa aí, ó. O Alisson é uma boa, hein? É uma boa o Alisson sim, hein? Assistência, deixa eu ver. A Chape toma muito gol com assistência meia, já o Bahia nem tanto. Deixa eu ver a pontuação média de maneira geral. O Bahia cede uma quantidade considerável sim. O problema é o Grêmio que não vem conquistando. Mas o Atlético Paranaense conquista demais. Palmeiras confronto muito favorável, né? Eu acho que eu já sei qual é o meia que eu vou montar assim no meu time, tá? Vou botar de repente aqui um Nicão, né? Pra botar o Terãs lá no time de bons e baratos. Não tá tão baratinho, né? Aqui o Nacho também tá muito bem, tá? O Alisson tá me chamando a atenção. O Alisson é um cara bom pra cartola, tá desvalorizado. Inclusive, deixa eu fazer o seguinte. Bem na meia dos meia, tô bem na dúvida dos meias aqui. Deixa eu ver se tem algum meia barato e bem desvalorizado que possa fazer eu mudar de ideia, certo? Na minha escolha ali, todos. Vamos lá para a segunda página, né? Lá estão os meios mais valorizados, certo? Já aparece logo ali. Deixa eu ver aqui. Alan, Christian pode ser, tá? Christian pode ser. Ele desarma bastante aqui, ó. E o Corinthians tá desarmes. Pode até dar certo, tá? Desarmes. Ó, o Corinthians é o time que mais cede desarme para meio adversário. Numa dessa até o Terãs pode ser que... Inclusive, deixa eu tirar minha dúvida aqui. O Christian tá ali, o Pirani... Diego, só o Sobral mesmo, mas não tô muito afim de Sobral não. Deixa eu ver Atlético Paranaense aqui. Pra valorização? Não, eu quero desarmes. Opa, saiu. Atletas. Todos. Meias. Atlético Paranaense. Ver desarmes aqui. Quero tirar uma dúvida, já que o Corinthians é o time que mais é desarmes. Christian desarma muito. Tá precisando de 1,60. 28 desarmes, 17 desarmes Christian. Depois o Nicão e o Terãs desarmam um pouco, né? Tá precisando de 1,30, né? O Christian tá me chamando a atenção, tá? O Christian tá me chamando bastante atenção. Tem uma média em casa de 3,88. Tá desvalorizado, baratinho, né? Ele não pontua tão bem assim, né? Ele não pontua tão bem assim. Vai te entregar 2, 3 pontinhos. Tá precisando de 1,50, custando 6. De repente vai entregar uma cartoletazinha aí, né? Deixa eu ver o Tenan se tá valendo o risco. De 2,10, mas tá jogando demais. Se fizer um gol, se der uma assistência, vai valorizar mais. Não, mas se não pontuar tão bem, né? Um cara que vem jogando demais, né? Vem jogando demais. Antes vem jogando muito. Queria até ir com o Sobral. O Nacho já tá lá no time principal, né? Tô tentando não repetir aqui, né? Os jogadores. Mas às vezes fica um pouquinho difícil. O Jamal tem um desempenho sensacional em casa. Veiga tá bem desvalorizado. Veiga tá bem desvalorizado. Tem um bom confronto. O Alisson, tá? O Alisson tá baratinho. É um cara que produz scout. Certo? O Alisson queria muito com o Sobral. E Cabreira aí. Só entrega pontos. Se ele fizer um jogo daquele de 6, 7 desarmes, vai lavar a égua, né? Contra o Flamengo, que é um time bem ofensivo.
Mas o Teranos em casa, se eu não botar o Teranos aqui, tem que botar ele no bônus barato, porque ele não tá no time principal do canal. Dá pra deixar ele de fora, né? Nicão aqui, de repente pode valer a pena. A questão é se vai, né, poupar ou não. Botar o Veiga. Tá desvalorizado aqui, fez um grande jogo aí, né, no último jogo. Vou botar o Veiga, tá? O Nath também tá muito bem. Vou botar o Tenante, certo? Se você quer cartoletas, né, e não correr tanto risco assim, né, porque Veiga e o Tenante, para valorizarem bem, vão ter que fazer gol da assistência, né? É fácil, pessoal. Aqui, ó. Tô aqui para ajudar vocês. Um PP, tá? Deve entregar pontos suficientes para você ganhar alguma coisa. Até mesmo um Sobral, tá? Que são jogadores mais regulares, certo? Jogadores mais regulares. No momento tá ficando assim o time. Dá uma olhadinha em atacante. Quer dar uma olhadinha aqui em atacante já? Atacantes. Posto aí, todo mundo vai dizer assim, ó. Pô, mané. O Fluminense é o time que mais cede pontos pra... Mais cede pontos pra meia, mais cede gols pra meia. E tu não vai botar o Nacho. Já tá lá no time principal, pessoal. Eu tô tentando não a repetir aqui, dando opções pra vocês. Outras opções mais. Tá? Outras opções mais. Inclusive, vou acabar botando de repente o Veiga lá. Não sei se eu vou manter ele aqui. Mas tudo isso aí depois eu acabo na hora de atualizar os times lá no Instagram. Faltando uma hora pro fechamento do mercado. Eu decido porque todo mundo sabe que o canal não foi feito pra copiar time. Pra ver as estatísticas, tá? Temos de gol aqui, ó. Será faz bastante, mas o Flamengo até que toma uma quantidade considerável. O Furacão também faz alguns gols, o Corinthians toma, mas aqui o Juventude faz bastante, o Fortaleza toma. Só que esses gols aqui, a grande maioria era do Matheus Teixeira. O Flamengo faz muito gol fora de casa, inclusive. Não tem como deixar de fora, né? Tá bem desvalorizado. Onde é que ele tá? Tá inclusive com o zero aqui, ó. O Gabigol, né? Ele foi expulso, certo? Onde é que tá? Atacante. Foi expulso, né? Se a gente fazer assim, ó, mínimo para valorização, todos, ele vai estar lá embaixo. Ó, tá precisando de menos 1.10 para começar a valorizar. Então você que é cartoleta, não tem como deixar o Gabigol de fora, tá? Robson é outro cara também que é difícil deixar de fora, tá? Por mais que o Juventude não tome tantos gols em casa, tem uma média em casa, fora de casa de 4.65, precisa de 0.30 para começar a valorizar, né? E é um cara muito participativo que dificilmente negativa, vai te entregar pontos. Então para valorização, ó, e o Juventude vem tomando os golzinhos aí, ó, tá? É um time até que 7 pontos. Então vale a pena? Vale a pena. Se a gente olhar aqui no cruzamento de scouts aqui, ó, Fortaleza faz gols e o Juventude toma. Não como o Flamengo, né? Ó, como o Ceará tá bem defensivamente dentro de casa. Vai enfrentar agora o Flamengo, que é osso duro de roer. Acho difícil manter o SG. Robson é uma das melhores também para valorização para essa rodada, com toda certeza. Certo? Quem quiser dar uma apostada aí no Michael, né? Vai ter uma oportunidade agora nesse bom time, né? Esse excelente time do Flamengo, bem ofensivo, né? Mas o Michael eu prefiro ele em casa. Caso ele tenha uma média melhor do que fora, apesar de que a maioria desses jogos aqui, ó, ele entra no transcorrer da partida. Quando ele sai jogando como aqui, ó, ele vai te entregar pontos. Ah, de repente tá valendo a pena porque ele tem um custo-benefício muito bom, certo? Mosquito aqui já contra o Atlético Paranaense complicado, apesar do Atlético estar tomando muito gol. Mosquito tem uma média de 2.30 fora, precisa de 0.60, prefiro ele em casa, né? Mas é um cara também bem participativo, assim, estilo Michael, né? Parte pra cima, sofre falta, pode te entregar algumas cartoletas assim, dependendo aí do jogo, sim, né? Marcos Leonardo, Douglas. Olha, olhando assim, ó, Wesley 1.50 me agrada bastante, tá? Me agrada bastante. Tá com uma média de 4.07 em casa, 1.50 e custa 6 cartoletas, tá me agradando bastante. A maneira, mas os últimos 2 jogos foi mal. Sim, mas tem que levar em consideração a chance real de gol, porque o Palmeiras em casa costuma fazer gols, né? Tem uma média de 2.13, é o segundo melhor mandante da competição. E o Cuiabá, por mais que tenha uma média abaixo de gols sofridos, ó, Palmeiras 2 gols, 1 gol, 3, 2, 3, né? Você tem que falar pelo certo, né? Então a chance do Palmeiras ganhar do Cuiabá fazendo mais de um gol é sim considerável, tá? É sim considerável. Não vejo Cuiabá segurando o SG do Palmeiras não, então o Wesley é uma boa sim. Ah, o Wesley é uma boa, tá entre as melhores opções aí para valorização, com toda certeza. A valorização para atacante tá difícil, hein? Tô quase botando um quarto homem de meia cancha aí, fechando só 2 atacantes. Tô quase fazendo isso, mas daí eu vou deixar o Wesley de fora, né? Ó, o Borra, tá? Precisando de 1.50, de repente vale a pena. O Borra agora bateu o pênalti ontem, né? Num jogo atrasado aí contra o Cuiabá. É o segundo pênalti que ele bate seguida aí. Eu acho que ele deixou o Jean-Pierre de lado, botou a bola de braço baixo e disse: Ô, Joe, o Filipão disse, deixa ele bater. Porque ele tá batendo os pênaltis agora, tá? Tá com uma média de 12.40, mas só tem um jogo em casa. A questão é que tá desvalorizado. Precisa de 1.50, né? Pra começar a valorizar. Bahia, por sua vez, aí, ó. Deu uma mitada no Hulk com 2 gols. Ele deu pontos pro Breno Lopes, né?
O Bahia não é o time de mais 7 pontos, né? Não sofre tantos gols assim. Quem sofre muito gol de atacante aqui, ó, é o São Paulo. Mas o Sport é uma miséria pra fazer gol. Realmente, atacante pra essa rodada aqui, ó, é Palmeiras, aí Flamengo, certo? Tem mais jogos aqui, tem que dar uma garimpada boa. Aí o Fortaleza, que é um time bem ofensivo contra o Juventude, que apesar de tudo se defende bem, né? E o Galo que tá vivendo um bom momento, né? Essa que é a verdade. Ou o Galo como faz assistência com atacantes, ó, o Flamengo também. É realmente, jogando fora de casa aqui, ó. Flamengo, tá? E Galo, né? Galo e Flamengo, né? Não só para valorização, mas como pontuação também, né? E o Fortaleza que está bem desvalorizado os atacantes. Tá jogando em casa, ficaria com o Palmeiras. Daria para escalar mais jogadores do Atlético? Daria, se não fosse o Corinthians, que é um bom time defensivamente, né? Então, para valorizar. E o Borja aí, dá para dar uma arriscadinha, já que tá batendo pênalti aí, né? É o jogador mais avançado do Grêmio, mas o Grêmio não vem fazendo tantos gols assim, né? Vou botar aqui em média aqui para ver se me abre mais aqui a mente aqui. O que tá precisando muito, o Gabriel tá bem desvalorizado. Ó, o Borja já aparece aqui, já tá valendo a pena. O Ítalo tá precisando de muito. Ó, o Robson 0.30 também tá valendo. O Jô precisando de 0.60. Meio complicado, mas tá com uma média fora de 4.20, né? De repente pode dar certo. E o Jô fora de casa anda incomodando aí, ó. Como a gente viu aí, o Atlético Paranaense vem sofrendo gols. Olha só, o Pablo fez 2. Olha, o Jô uma apostinha aí, de repente pode dar certo, hein? Desvalorizado ainda. De repente pode dar certo. Mas não temos tantos atacantes assim, não. 1.50 Fabrício jogando em casa contra o Bragantino, meio complicado. Denison contra o Palmeiras fora, mais complicado ainda. Paulinho Boy em casa, mas o Fortaleza tem um bom sistema defensivo, mas de repente tá valendo, ó. O Boy tá precisando de 1.40 para começar a valorizar. Tá com média de 4.03 em casa, né? E até que vem pontuando bem aí, ó. Um jogo bem, outro jogo não, né? Mas seria também a aposta, porque o Fortaleza é um bom time, tá? Ficaria realmente nesse momento aí, ó. Não tem como não ficar com o Gabigol, certo? E o Wesley eu acho que de repente pode valer muito, mas muito a pena. E o Robson, né? São as duas melhores opções de valorizadas aí pra rodada, com toda certeza. Não dá pra inventar muito. Ou eu vou com o Wesley, ou então eu mudo o esquema e vou com 4 meias, né? Que tem meias valorizadas, mas eu acho que eu vou com o Wesley no momento aí. Né? O Palmeiras, depois dessa goleada aí, esse placar aí, elástico de 3-0 aí na Libertadores, de repente pode dar certo. E eu tô dobrando aqui, né? Com Veiga. Poderia aqui, de repente, botar aqui um Borra também, porque eu tô com o Alisson, né? Eu acho que tá ficando bom aí o time de valorização, sim, né? É claro que treinadores desvalorizados aí, o Barbieri, os treinadores que perderam são os mais desvalorizados, né? Inclusive, vamos botar aqui, ó. Técnico. Indo pra valorização. Lá pra parte de baixo. O Antônio Oliveira tá bem desvalorizado, mas tem um jogo difícil contra o Corinthians. O Voivoda tá desvalorizado, né? Empatou em casa. Né? O Filipão tá precisando de 2.20. Mas o Grêmio também não tá com aquele desempenho todo, mas o Bahia também tá mal, né? A Abel é uma das melhores aí pra valorização, precisando de 2.40. Costuma pontuar mais do que isso em casa, certo? Mas nesse momento aqui eu acredito que eu vou ficar com o Voivoda mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Voivoda tá com uma média fora de 3.80, né? Fez um 2.98 aqui, mas geralmente faz mais de 3, 4 pontos aqui, ó. Vai bem sim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Juventude que é osso duro de roer lá, né? O Juventude que é osso duro de roer lá. Não cede quase nada. Tá com uma boa campanha em casa. O que tá segurando o Juventude na tabela são os jogos dentro de casa, tá? O Antônio Oliveira que sempre toma gol. Deixa eu ver o Filipão aqui. Deixa eu ver o Filipão. Tô dobrando o Grêmio ali, né? Esse 2.20 para começar a valorizar. Tem uma média em casa de 4.67. Todos os jogos em casa fez mais do que isso, né? Mesmo tomando gols em algumas oportunidades. Bahia, por sua vez, aí, ó. Cede bastante pontos, né? Não vejo o Bahia ganhando o Grêmio lá. Acho complicado. Acho que eu vou com o Filipão mesmo. Pra valorização, tá? Vou com o nosso querido Luiz Felipe Scolari, né? Eu tô dobrando o Grêmio aqui. Tô com o Alisson. Ficou até que um time barato com 100 cartoletas. Vou deixar aqui, né? Mas o que me chamou muita atenção é aí pra valorização, tá? O Nacho ali, pensando só de um ponto, né? O próprio Nicão, 1 com 70, são todos. E até mesmo o Sobral precisando de 0.70. Tem muito meia bom aí para valorização para essa rodada, tá? Vou deixar o timezinho pronto. Na sequência já trago ele com o capitão em banco de reservas. Tá feito aí, pessoal. Custando 100 cartoletas, 100.07. Time de valorização no canal. Um time bem acessível aí para você que tá sem cartoletas aí. Tem tudo para pontuar bem e valorizar bem também. Robson tá bem desvalorizado. É um cara muito participativo fora de casa. Né? O Wesley costuma participar bem das jogadas ofensivas, assim como o Veiga. Os dois estão desvalorizados. Teran jogando muito em casa. Alisson muito participativo. Todos muito bem desvalorizados. E o Gabigol que tá bem desvalorizado, né? Sobre aí o Grêmio Sport atrás, né? Uma leve tendência aí de repente. PSG de poucos gols, mas estão bem desvalorizados aí, né? E de repente podem trazer algumas cartas perdendo gols aí, porque o Jeromel desarma alguma coisa, o Chico também desarma alguma coisa, né? De repente pode dar certo.
Enfim, o banco de reserva que eu senti um pouco de dificuldade aí, né? Porque acabei sendo obrigado a botar o Lucas Ramon aí, que tá precisando de 10 para começar a botar. Espero que o Cortez e o Rainer joguem, né? Não fica complicado. Né? Mas o Alan ali, o Michel, fiquei satisfeito aí com de reservas de valorização, porque o Michel tá precisando de pouco aí, né? O Flamengo é bem ofensivo, bem produtivo. O Alan tá precisando de menos 1,60, né? E queira ou não queira aí, é o time que mais cede pontos aí para meias adversários. De repente até que pode dar celo, o Poek também tá tudo certo. Mas, de maneira geral, um time de valorização, né? Quando eu costumo usar bastante cartões fazer esse time de valorização um pouquinho mais caro, fica mais fácil de ir ao banco, né? De qualquer maneira aí, vamos ficar de olho aí até a live sábado, né? E quais serão os prováveis. De maneira geral aí, fiquei bem satisfeito, ficou bem equilibrado aí. Tem tudo para pontuar bem, isso trazer bastante cartoletas. Certo? Na sequência já tô vindo aí com bons e baratos. Faço. E por fim, mas não menos importante, time de bons e baratos do canal, né? Sudismo Mané Bebê, um time que eu faço aí inicialmente com teto de 100 cartoletas e agora quando o cartola vai indo, né? Vai rolando. Coloquei um patamarzinho aí de 110 cartoletas. Então para um time de 110 cartoletas, vinha pontuando muito bem aí. Né? Agora deu uma escorregadinha, mas foi uma rodada difícil. Fez 31,23, né? Inclusive se a gente der uma olhadinha aqui, ó. Tem perfil aqui, ó. Olha só esse time de bons valorização. Ele deu uma escorregadinha. De bons e baratos canal. Ele deu uma escorregadinha aqui, ó. Mas ele já chegou a fazer aqui, ó. 85 pontos. 82, 74, 71, 77. Uma regularidade até que razoável para um time aí, tá? Até 110 cartoletas. Um bons e baratos raiz mesmo, tá? Mas vamos voltar lá para a escalação. Vamos vender esse time todo aí. Já trazer ele prontinho como a gente sempre faz. Certo? Pedrão aqui, ó. Tadinho, eu tô até com pena do Pedro. Flamengo fazendo, todo mundo fazendo gol, todo mundo fazendo gol. E o Pedro tá louco pra fazer um golzinho, né? Robson foi decepção, o Ederson, padrão Ederson, né? A Arrascaeta jogando muito. O Fabrício vem trazendo alguns pontinhos aí, né? O Internacional tomou gol, mas o Saravia e o Mendes vem desarmando bastante. O Cuesta que arrebentou, né? Deu uma de ponteiro, 2 cruzamentos, 2 assistências. Né? Depois da chegada do Bruno Mendes, o Cuesta vem melhorando, aí tem que ficar de olho sim. Bom, não, vamos vender o time aqui. Patrick aqui, ó, com a mudança de treinador, né? Não é mais o Jair Ventura e agora é o Pintado. Aí eu fiz o testezinho do pezinho. Eu botei o Patrick para ver se realmente a Chape continuava cedendo ponto para lateral direito. E mudou o esquema tático, mudou várias questões lá que realmente a Chape não vai ceder mais ponto para lateral direito, hein? Escuta o que eu tô falando. Mas vamos vender esse time todo, vamos vender esse nosso time aqui, ó, e trazer ele já prontinho aí, no máximo aí que 110 cartoletas, né, escaladinho para 17ª rodada. Tá feito, pessoal. 110,70 cartoletas. 0,70, né? Eu não queria passar de 110 cartoletas. Estamos indo aí já pro final de turno. É impossível você estar com 110 cartoletas. Tá lá um bom. Tá com menos de 120, 110 cartoletas. Até menos de 130. Meu Deus, começa a rever seus conceitos. E começa a olhar o canal. Foca aí pelas 2, 3 rodadinhas. A coisa vai ficar cada vez mais difícil, mais caro para se escalar. De maneira geral, eu gostei bastante do time aí, né? Tô apostando bastante no Palmeiras, que vai manter a formação. Acredito eu aí pro final. Já que não tem. Rafael, inclusive deu uma assistência aí no último jogo aí da Libertadores. Dudu, gostei bastante do que vi, tá? Dudu, pra quem não sabe, né, sempre foi mito de Cartola, né? Em 2018, inclusive, fez parte da seleção de Cartola, como um dos melhores atacantes, com uma média sempre quase 7 pontos por rodada. O cara que produz muito scout, tá jogando bem avançado, viu o mapa de calor de todos eles ali que jogaram, o Wesley, o Rony e o Dudu, né? O foi o cara que mais jogou avançado, certo? O Flamengo não tem muito o que falar aí de Gabigol e Arrascaeta, né? O Gabigol é capitão dos 3 times do canal, tô confiando bastante nele. Arthur vive um excelente momento, fez um golaço no meio de semana aí. Tinha vindo num hat-trick na semana retrasada, eu acho que o moral dele tá lá em cima, né? Diz que tem tudo pra ir bem também. Ederson, regularidade total aí, um dos melhores meios do Cartola, te entrega 4, 5 com facilidade, sem gol, sem assistência, né? E o sistema defensivo aí, né? Eu tive que dar uma aliviada aí, botei Grêmio e Palmeiras, pensando mais em SG realmente, né? E claro, escalei ali o Arnaldo ali, porque no último jogo o Arnaldo jogou como um ala, um ponta, à frente do Dudu, lateral direito, né? Então eu posso até dizer que se isso confirmar, talvez o Arnaldo vai ser o novo Natanael do Atlético Goianiense. Mas vamos ver com calma, que só foi um jogo só, né? Então é só um testezinho que eu tô fazendo. E claro, e acabei sacrificando o treinador porque faltou cartoletas, né? Mas esse time aí eu acredito que ficou bem escalado, tá? Tirando ali o Lose, botando um Renato, né? Ou até mesmo um Abel Ferreira. Vai dar um time pra pontuar essa rodada, hein? Ah, mas eu porque não quis passar desse teto aí de 110 cartoletas. Tá certo? Então aí, ó, custando 110,70 cartoletas, o time de bons e baratos do canal pra 17ª rodada.
É isso, gente. Time de bônus baratos do canal escalado, time de valorização do canal escalado. O do canal já foi escalado na terça-feira, né? Com um vídeo bem longo, com bastante dados, bastante estatísticas. Vai ter live sábado ao meio-dia, né? Então, portanto, se você não é inscrito, convida a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Se você já é inscrito, é claro, deixa aquele like, dá essa força aqui, dá essa força pro canal. E aí? Bom, no mais, um grande beijo de coração. Até a live de sábado. Vamos que vamos. Fui!